Uma garçonete secretamente alimenta um mudo garoto todo dia. Um manhã, helicópteros terra em frente de dela a lanchonete. Um milionário caminhada zen e o sino acima, o lanchonete porta deu um macio carrilhão, como o manhã correr começou para gotejamento em frio ar varrido entre o ladrilhado chão, ondulação em volta ou pernas de cadeiras e sussurrando através rachados janela painéis. Graça permaneceu atrás do contador. Reabastecimento, o café pote, dela mãos em movimento com facilidade de rotina, mas dela olhos piscando constantemente para o canto cabine por janela. Leon era lá, apenas como todo manhã. Ele sentado com dele, joelhos dobrados fechar, dele superdimensionado capuz engolindo dele afinar quadro, dele olhos olhando fixamente, silenciosamente fora a janela, como se esperando para algo o mundo tivesse esquecido. Ele nunca falou, nunca ordenado, nunca movido muito, apenas sentado, ainda e silencioso, como um sombra que apenas ela poderia ver. Graça alcançado sob o contador e retirado fora um envolto sanduíche, mexidos ovo, presunto e queijo, sobre esquentar brinde e um papel xícara de leite, suavemente fumegante. Ela colocado ele sobre um bandeja com um dobrado guardanapo e andou entre o lanchonete. Como ela definir eles abaixo em frente de Liam, ele visto acima, dele olhos escuro e cansado, mas nunca cruel. Ele deu dela um pequeno lento acenar, dele versão de agradecer você. Ela oferecido um macio sorriso em retornar, então virou para andar voltar. Antes ela poderia fazer isto atrás do contador. Ela ouviu voz relativa e estive temendo todos manhã. Graça. Nós precisar para falar. Cal permaneceu em o porta de entrada de cozinha, braços cruzados, lábios retirou em um apertado linha. Dele, branco avental, era manchado com graxa. Dele, desbaste cabelo alisado voltar como ele era indo para a guerra. Graça seguido ele silenciosamente em o voltar corredor, onde os sons de crepitante bacon e tilintar pratos desaparecido em o zumbido de o refrigeração unidade. O que o inferno fazer você pensar você é fazendo? Cal sibilou, mantendo dele voz baixo, mas afiado. Graça, cruzado dela braços, alimentação, criança. Com comida que é não seu, Cal estalou. Que sanduíche poderia ter estive vendido? Que leite custos dinheiro? Ele é não um pagando cliente. Ele é um com fome garoto. Graça disse uniformemente. E ele mostra acima aqui todo manhã em o frio, sozinho, silencioso. Fazer você até saber dele nome? Cal abalou dele cabeça. Isso é não meu trabalho para alimentar vadios. Da graça olhos endurecido. Ele é não um vira-latas. Ele é um criança, um humano ser. Cal inclinou-se em mais perto. Ouvir, esse é um negócios. Eram por muito pouco raspagem por como isto é. Você querer para a mão fora livre comida? Fazer isto sobre seu ter tempo. Eu sou, ela respondeu, todo manhã antes do correr. Um sanduíche, uma xícara de leite, isso é todos. Cal exalado, frustrado. Você manter-se acima, Graça. E eram indo para ter um sério problema. Graça não recuar, dela voz derrubado. Calma e certo. Então eu adivinhar, nós já fazer. Cal olhou fixamente no dela. Dele boca um afinar linha, mas não responder. Ele virou e invadiu voltar em o cozinha, resmungando sob dele respiração. Graça permaneceu lá para um bater, dela coração batendo, mãos tremendo apenas um pouco. Ela andou voltar fora para o contador, tentando para estável dela respiração para manter em movimento. O sino acima, o porta soou de novo, como um casal andou em e o barulho de pratos retomado. Mas dela olhos à deriva para Liam. Ele era comendo agora, lento, metódico, mordidas, como ele era tentando para fazer a refeição durar. Dele dedos, pequeno e pálido, agarrou o sanduíche com quieta reverência. O leite sentado ao lado, ele, intocado, mas de esquentar. Graça limpou o contador sem olhando abaixo. Ela olhou de relance acima apenas uma vez, pegando dele olhos de novo. Lá era algo em eles, algo profundo. Não temer, não tristeza, algo mais difícil para nome. Reconhecimento. O tipo que disse, você cerra meu e você não veja ausente. Ela visto voltar abaixo, engolindo o caroço em dela garganta. Todo manhã ele veio, sempre no mesmo tempo.
sempre em o mesmo capuz, às vezes molhado de chuva, às vezes tremendo de vento. Não um outro percebido, ou, se eles fez, eles não cuidado. Cliente Steve comentou: que criança dá meu arrepios. Por que faz ele apenas sentar lá? É ele até permitido em aqui? Mas Graça nunca respondeu, porque ela sabia que silêncio. Ela tive desgastado isto ela mesma uma vez, quando ela era um garoto em fomentar cuidado, transportado de lar para lar, comendo silenciosamente em cantos, então não seria perguntar questões, e alguém tive uma vez percebido dela também. Um tipo mulher. Quem corrido um abrigo. Ela deu dela um tigela de sopa e um esquentar sorriso. Ela não perguntar para um nome, apenas oferecido um lugar para sentar e comida para comer. Que momento tive nunca esquerda graça. Isto tive salvo dela. E agora, talvez, apenas talvez, ela poderia retornar que presente. Cal andou o passado dela de novo, gritante. Ela não recuar. Por quê? Ele murmurou. Por que risco seu trabalho para um mudo criança, quem não até dizer agradecer você? Graça virou para ele completamente esse tempo. Dela a voz estável, claro, e mais alto que o pergunta exigiu. Por que não um outro vai? E se não um cuidados, então doente ser o primeiro. Cal não responder. Ele apenas abalou dele cabeça e desaparecido em o cozinha de novo. Graça virou voltar para o contador, escolhido acima o bloco de notas, e começou tirando ordens, mas dela coração bater com quieto desafio. E em algum lugar atrás dela, um garoto assistido através do vidro e para o primeiro tempo em um longo enquanto sentido visto. O chuva veio duro que manhã, martelando lanchonete Windows como impaciente juntas sobre vidro. Cinza nuvens pressionado baixo sobre o cidade, e água reunido junto o calçada como prata-veias. Dentro o lanchonete, isto era esquentar e movimentado, preenchido com o barulho de pratos e o zumbir de cedo tagarelice. Mas Graça não era sorrindo. Ela mantido olhando de relance no janela, no canto cabine, no porta. Leon não era lá. Para o primeiro tempo em sobre um mês, dele assento sentado vazio, não pequeno figura encolhidos em um superdimensionado capuz, não quieto olhos espiando através do embaçado vidro, não gentil acenar. Nada. Graça permaneceu congelado atrás do contador. Dela a mão envolto em volta um fresco sanduíche ela tive já feito. O xícara de esquentar leite ao lado, isto intocado. Dela dedos tremeu um pouco, como ela colocado o bandeja abaixo e visto de novo, ainda nada. Ela testado para empurrar o pânico abaixo, para dizer ela mesma, talvez ele era tarde, talvez ele era em algum lugar seco, em algum lugar seguro. Mas o roendo em dela intestino disse de outra forma. Graça começou recebendo desenhos de Liam um casal de semanas atrás, simples no primeiro. Um casa com fumaça ondulação de um chaminé, um vermelho coração com desigual bordas, um grudar figura mulher, com um longo marrom cabelo e um tipo sorriso. Ela tive chorou sobre o primeiro dobrado isto em dela avental como uma oração. Cada manhã depois, lá era um novo esperando ao lado dele vazio placa, dobrado ordenadamente, retirou em giz de cera. Eles nunca tive palavras. Eles não precisar para. Eles disse mais que Liam sempre poderia. E agora, com o cabine vazio, e isto sentido como papel de dela, tive perdido ausente também. Ela derramado café para mesa de regulares, mas dela a mão abalou e o xícara transbordou, derramando para o pires. Ei! Graça! Cal latiu de cozinha à porta. Você todos certo? Ela não responder. Dela olhos eram fixos sobre o porta. Ela definira o pote abaixo e andou devagar para o janela, limpando o ausente o condensação para pegar um mais claro, visualizar de rua. Ainda não, Liam. Graça! Cal disse de novo, mais alto. Pedidos são empilhamento. Doente se voltar, ela murmurou, mais para ela mesma que qualquer um outro. Ela desamarrado dela avental, jogado isto para o contador, agarrou dela casaco e empurrou através do porta, fora em o frio. O chuva bater dela como uma folha de gelo. Dentro de segundos, dela casaco era encharcado, dela cabelo rebocado para dela bochechas. Mas ela não cuidado, ela corrido, abaixo o principal rua, passado o padaria, o livraria, o fechada filme teatro. Dela botas espirrou através poças. Dela respiração veio em duro, afiados suspiros. Liam, ela gritou em um aguaceiro.
Até, no entanto, ela sabia ele não poderia responder. Ele não faria. Ela verificado atrás o Floficar, onde ele às vezes permaneceu, atrás do mercado da loja entrega-caixas. Nada. O vento uivou e água corrido em riachos abaixo dela face, como lágrimas ela não poderia sentir ainda. Ela testado o Aléia atrás do lanchonete. O velho ônibus parar onde ele iria uma vez retirou um arco-íris sobre o voltar de um transferir bilhete, não sinal de ele. Liam, ela chamado de novo, dela voz rachaduras. Por favor. Ela corrido abaixo ruas secundárias, verificado sob escadas, olhou atrás caçambas. Cada tempo dela coração afundou a avançar. Ela era encharcado para o osso, tremendo, mas dela pés não iria parar. Ela não poderia. 45 minutos passou. Ela era sobre para dar acima, para colapso em um pilha de chuva e lama e desamparo, quando ela arredondado o voltar de uma lavanderia e congelou. Lá, encolhidos em o estreito espaço entre dois caçambas, por muito pouco visível em uma melancolia, era um pequeno figura. Liam. Dele capuz era encharcado, agarrando-se para dele quadro. Dele joelhos eram retirados acima para dele peito. Dele braços envolto em volta a eles. Ele não olhara acima como ela abordado, mas ela cerra o papel em dele mãos, um desenho, borrado e sangramento cor, metade dissolvido em chuva. Oh, Deus! Ela ofegou, caindo para dela joelhos ao lado dele. Dele lábios tremeu, dele olhos aqueles largos, escuros olhos eram preenchidos com algo mais que temer. Vergonha. Como ele pensamento ele iria feito algo errado. Não, 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 Graça sussurrou, puxando ele em dela braços. Você não ter para esconder, você não ter para ser assustado. Ela sentido como frio ele era, dele pele como gelo abaixo o molhado tecido. Ela agarrado ele mais apertado, enterrando dela face em dele ombro. Você não ter para ir em qualquer lugar, ela disse. Dela a voz quebra. Você é não sozinho, você é não invisível. Ele não falar, mas ele agarrou-se para dela agora, pequeno dedos enrolado em dela, casaco, como ele era contenção sobre para querido vida. Ela inclinou-se, voltar apenas suficiente para a xícara dele, face em dela mãos, escovação ausente o chuva e fios de molhado cabelo. Você não ter para ir em qualquer lugar outro, ela sussurrou. Eu sou aqui. Ele visto no dela, piscando devagar, e para o primeiro tempo ela cerra isto, cintilação de alívio, o começo de confiar, o menor semente de ter esperança. Ela retirado desligado dela ter casaco e envolto isto em volta ele. Então, coletado ele em dela braços, elevação ele suavemente. Como ela carregou ele fora de Ualéia e voltar na direção o lanchonete, ela mantido ele mais apertado que sempre. Como ele era algo frágil, o mundo tive testado para lançar ausente, e ela tive escolhido para salvar. O chuva tive parou, por o tempo, eles alcançado. Dá graça apartamento, mas o mundo era ainda encharcado em silêncio. Ela carregou o Liam acima, o estreito escadaria para o segundo chão. Dela, casaco envolto firmemente em volta dele pequeno quadro, dele cabeça descansando contra dela ombro, dele dedos ainda agarrando-se para dela, como ele era com medo ela poder desaparecer se ele deixar ir. Dela apartamento era modesto, apenas um cozinha, um pequeno vivendo área, um solteiro quarto. Mas isto era esquentar, preenchido com macio luz, e o aroma de canela-chá ela tive fabricado mais cedo que manhã. Ela colocado Liam suavemente sobre o sofá e foi para o banheiro, correndo o banheira com esquentar a água. Ele não resistir quando ela ajudou ele fora de dele encharcado roupas. Não recuar como ela testado água à temperatura, não falar ou mover quando ela suavemente guiado ele em o banho. Dele silêncio era não resistência. Isto era algo outro. Confiar talvez, ou exaustão, ou ambos. Ela sentado ao lado, o banheira, rolando acima dela mangas, lavando sujeira e chuva de dele braços de pescoço com lento, cuidadoso movimentos. Ele assistido dela, olhos estável, ditado nada. Ela sorriu suavemente, como ela derramado água sobre dele cabeça. Depois, ela envolto ele em um fofinho toalha, vestido ele em um de dela, velho camisetas, e definiram bandeja de esquentar sopa e brinde em frente de ele. Ele comeu devagar, metodicamente, como todo morder era algo sagrado. Ela não imprensa ele, ela não perguntar questões. Quando ele finalizado, ele enrolado acima sobre o sofá e ela sentado em o cadeirão próximo.
um cobertor em volta dela, ombros. Fora, a cidade brilhava âmbar e cinza, rua, lâmpadas piscando para a vida como noite desceu. Ela assistiu ele para um enquanto, então disse suavemente: Você, lembrar-me de alguém. Liam visto acima, dele olhar curioso. Eu tive um pequeno irmão. Ela continuou, dela voz por muito pouco acima, um sussurrar. Dele nome era Noé. Ele era 5 quando ele morreu. Ela engolido duro. Eu era suposto para assistir ele que dia, mas eu pegou distraído, apenas para alguns minutos. Ele seguido do vizinho cachorro fora em uma tempestade. Por o tempo, eu percebeu, e isto era também tarde, dela dedos torcido o canto de dela cobertor. Ele era quieto como você, doce. Sempre desenho fotos de árvores e foguetes e dinossauros. Ela visto no Liam, então, dela olhos renevoado, mas gentil. Eu pensar alguns papel de ele ainda vidas em meu. Talvez isso é porque eu percebi do você. Talvez isso é porque eu não poderia andar ausente. Liam mantido dela olhar para um longo tempo. Então, devagar, ele alcançado em um pequeno caderno, ele sempre mantido em dele bolso. Isto tive sobreviveu à chuva, por muito pouco. O páginas ondulado e macio. Ele aberto isto para um fresco página e escolhido acima um giz de cera de dela café-mesa. Ela assistido em silêncio como ele começou para empate. Isto era simples, mas poderoso. 2 grudar figuras com tensão mãos, de pé em frente de um pequeno casa. O mais alto um tive longo marrom cabelo, o menor um vestiu um capuz. Abaixo eles ele atraiu um coração. Graça, sentido dela garganta, fechar acima. Dela olhos cantado. Ele virou o caderno na direção dela e esperou. Ela alcançado fora e tocado página, dela dedos tremendo. É que nós... Liam assentiu. Ela sorriu através de lágrimas. Isso é lindo. Ele definir o caderno em dela colo. Então inclinou-se voltar em um sofá, olhos pesados. Ela dobrado o cobertor em volta a ele e deixar ele descansar. Como ele à deriva para dormir, mão permaneceu fora o cobertor, alcançando suavemente para dela. Ela pegou isto. Em que momento? Graça entendido algo, ela não tinha permitido ela mesma para acreditar antes. Ela não era apenas alimentação com fome garoto. Ela não era apenas abrigando um perdido criança. Ela era tornando-se algo mais. Não por sangue, não por título, mas por escolha. Ela era tornando-se dele pessoa, dele seguro lugar, dele lar. Isto era por muito pouco passado, alvorecer, quando o céu sobre o consono cidade retumbou com algo estranho, algo alto, estrangeiro, e comandando. O som construído rapidamente, um baixo mecânico rugido que pareceu para a ondulação entre ruas como trovão rolando sobre telhados. Graça permaneceu atrás do contador, o lanchonete, reabastecimento açúcar recipiente. Dela manhã apenas começo, mas ela pausado, dela mão congelado e no ar. O estrondo cresceu mais alto, o Windows começou para sacudir, cadeiras sacudiu sobre o chão. E então isto ocorrido. Com uma explosão de vento e uma explosão de som, um elegante preto helicóptero desceu devagar, poderosamente, em um vazio estacionamento muito apenas entre de o lanchonete. Isso é polido aço concha brilhou abaixo o cedo luz, um símbolo de algo muito maior que essa cidade tive sempre visto. Todos dentro o lanchonete permaneceu ainda, atordoado. Garfos derrubado, café xícaras pausado meio gole. Criança pressionado dele face contra o vidro, olhos largos com admiração. Até Carl, geralmente resmungando atrás do registrar, permaneceu boquiaberto no porta. O helicóptero pousado com precisão. Isso é lâmina, desacelerou, cortando o ar em afiado rajadas que chutado acima folhas, pó e suspiros de descrença. Então veio o próximo aceno. 3 preto SUVs retirado acima segundos mais tarde, flanqueando o helicóptero. O portas aberto em uníssono. Homens em sob medida preto se adequa e fones de ouvido pisou fora primeiro. Digitalização, o área com alerta, olhos e militares, precisão. Um de eles falou em um pequeno microfone recortado para dele colarinho, então deu um curto acenar. O lanchonete porta tocou. Não um virou para olhar. Eles eram todos também ocupados assistindo o estacionamento muito desdobrar como uma cena de um filme. O voltar à porta de um meio SUV aberto devagar. Um homem pisou fora.
Ele vestiu um carvão cinza casaco sobre um crocante escuro terno, dele cabelo listrado com prata, dele postura alto, inflexível, dele presença carregou o peso, não apenas de fortuna, mas de comando. Ele andou com quieta certeza, cada etapa proposital, medido. Lá era não precisar para introduções. O autoridade irradiando desligado, ele era inconfundível. Miguel Thorne, todo local em O Lanchonete sabia o nome. Tecnologia bilionário, CEO de Thorne Empresas, um homem cujo face tive agraciado revistas, notícias, segmentos e financeiro periódicos. O que não poderia entender era, por que era ele aqui? Graça pisou fora de atrás do contador. Dela olhos trancados sobre o Senna desdobrando através do frente Windows. Liam, quem tive e estive sentado silenciosamente em dele usual cabine, enrijeceu. Dele mão agarrou dele giz de cera mais apertado, dele corpo encolhendo instintivamente em um canto. Miguel Thorne parou apenas fora a entrada. Um de o guardas aberto o lanchonete porta para ele. O sino soou de novo. Esse tempo, todos virou. Ele pisou dentro. Silêncio derrubado como uma cortina. Todo olho seguido, ele como ele andou para o centro de um lanchonete chão. Ele pausado, digitalização o sala, dele olhos afiado, ainda nublado com algo outro. Urgência, exaustão, pesar. Então ele falou. Dele voz era baixo, mas todo sílaba tocou claro. É lá qualquer um aqui? Ele disse devagar. Por o nome de Liam, o sala caiu ainda. Da graça a respiração capturado em dela garganta. Não um movido, não um falou, exceto Liam. O giz de cera escorregou de dele mão. Dele corpo tremeu apenas uma vez. Dele olhos, largo e aterrorizado, virou para a Graça. Ela movido instintivamente, pisando em frente de dele cabine. Blindagem ele com dela corpo sem um segundo pensamento. De Michael, olhos de encontrado dela. Deles, olhares, conheceu. Em que solteiro momento, tempo pareceu para dobrarem sobre em si. Dela encharcado casaco de o tempestade, ainda secagem por o porta, o desenho ela mantido dobrado abaixo registrar, o silencioso ligação ela tive construído com um garoto. Quem nunca falou, Miguel visto no dela, e suavemente, dele voz agora mais silencioso, quase quebra, ele perguntado. Você tem Steve assistindo sobre ele, não tenho você. Graça não responder certo ausente. Ela visto no Liam, quem assentiu uma vez por muito pouco. Então ela virou voltar para o homem. Sim, ela disse. Ele é seguro. Miguel exalado, como se liberando uma respiração eletiva, estive com tensão para anos. Eu tenho Steve olhando para ele. Ele sussurrou. E todo pessoa em que lanchonete entendido. Eles eram testemunhando não apenas o chegada de poder, mas o quebra-abrir de algo distante e mais humano. Um do pai coração, desesperadamente buscando dele, filho. O lanchonete esvaziado dentro de minutos, não por comando, mas por instinto. Patronos sabia quando algo maior que eles mesmos era desdobrando. Graça, Miguel. E Liam permaneceu. O chuva-tive retornou, batendo suavemente contra o Windows como distante memórias. Ele sentado em o voltar cabine agora, Graça sobre um lado, Liam ao lado dela, meio escondido em o trapaceiro de dela braço. Miguel entre de eles, dele mãos dobrado, olhos fixos sobre dele filho, com um olhar que carregou o peso de também muitos sem dormir noites. Ele visto mais velho que dele fotografias, não em o caminho de tempo, mas em o caminho de pesar. Eu deve ter encontrado ele mais cedo, ele começou. Dele voz calma, mas desgastado no albordas. Nós eram em montanhas apenas para o fim de semana. De Liam Babá pisou ausente para um momento. Um cachorro assustado dela. Ela escorregou, bater dela a cabeça. Quando ela veio para, Liam era perdido. Graça mantido dela a respiração. Nós pesquisado imediatamente. Helicópteros, drones, procurar festas. Eu contratado todo especialista, todo rastreador. Dias virou em semanas. Lá eram não avistamentos, não pegadas. Isto era como ele desapareceu em Afinarar. Liam sentado ainda. Dele mãos descansando em dele colo. Ele não era desenho agora. Ele era audição. Miguel olhou de relance abaixo na mesa. Dele mãe passou 2 anos atrás. Câncer. Liam era diferente depois que... quieto, retirado. Mas ele ainda falou. Até que dia? Ele visto acima no Graça. Ele não tem disse um solteiro palavra desde ele desaparecido.
Graça sentindo Liam mudança mais perto para dela, dele pequeno dedos, ondulação, suavemente em dela. Ela espremido voltar. Eu nunca parou olhando, Miguel disse. Eu nunca acreditava ele era perdido. Então, sobre uma semana atrás, um sem fins lucrativos geu fundo. Um arte-terapia organização para em risco crianças recebido um anônimo envelope. Dentro eram diversos desenhos. Um de eles era inconfundível. Ele retirado um dobrado folha de papel de dele casaco. Graça reconhecido isto imediatamente. Isto era um de Delian primeiro. Um casa, um coração e uma mulher com marrom cabelo sorrindo. Ele era tentando para dizer nós algo, Miguel disse suavemente. E isto liderado meu aqui. Silêncio caiu entre eles, macio e pesado. Então, devagar, Liam virou para a Graça. Dele olhos brilhou, largo e vulnerável, procurando dela face para algo até ele não poderia nome. Ela sorriu através dela lágrimas. Isso é ok, querido. Você é seguro agora. E então, isto ocorrido. Liam deslocado em o assento, envolto dele braços em volta dela cintura e enterrado dele face em dela lado. Um som escapou ele, uma respiração, então um soluço, então finalmente palavras. Meu, mãe. Graça congelou. Liam agarrado dela mais apertado, tremendo agora, dele voz quebra mais real. Mãe, Graça. Lágrimas derramado de dela, olhos como ela, envolto ambos braços em volta a ele, com tensão ele fechar, sussurrando em dele cabelo. Eu sou aqui, bebê. Miguel olhou fixamente, atordoado, dele mandíbula cerrado. Ele permaneceu devagar, dele mão cobertura, dele boca. Dele olhos eram completo agora, transbordando com não derramado pesar, admiração e algo senão gratidão. Ele visto no Graça, não como um estranho agora, mas como algo distante mais. O mulher, quem deu dele filho voltar dele voz. Graça conheceu dele olhos sobre de Liam cabeça. Nenhum de eles falou, eles não precisar para. Tudo era já disse. O próximo alguns dias passou como um quieto sonhar. Miguel não correu qualquer coisa. Ele não imprensa a Graça com planos ou pegar Liam ausente em uma enxurrada de luxo e poder. Em vez de ele ficou. Ele verificado em o pousada entre o rua de o lanchonete. Ele veio em todo manhã, apenas depois nascer do sol, e sentado no contador como qualquer outro cliente. Não guarda-costas, não imprensa, apenas um pai, assistindo de longe como dele filho sentado no dele, usual cabine, próximo para uma mulher. Quem tive trouxe ele voltar para a vida. Graça, percebido o caminho, Miguel assistido. Liam, não com controlar ou posse, mas com reverência. Ele era descobrindo dele criança de novo. Um momento num tempo. Ela também percebido o caminho ele assistido dela quando ele, pensamento, ela não era olhando, silenciosamente, gentilmente, com gratidão. Sobre o terceiro manhã, Liam cumprimentado eles ambos com um desenho, isto mostrou 3 de eles, de pé em um parque abaixo uma árvore. Liam em o meio, com tensão ambos deles mãos. Da Graça figura tive dela a assinatura rabo de cavalo. De Michael tive um cinza terno. Acima eles, ele iria retirou um sol com um sorrindo face. Miguel dobrado o desenho com cuidado e dobrado isto em o dentro bolso de dele casaco. Mais tarde que dia eles andou junto através da cidade pequeno botânico jardim. Leão corrido à frente, perseguindo borboletas, braços esticados como asas. Você saber, Miguel disse, mãos dele, bolsos. Eu tenho gasto ou durar 10 anos prédio empresas e ignorando espaços em meu vida que necessário cura. Graça olhou de relance no ele, cauteloso. Eu, pensamento. Eu poderia comprar segurança, comprar soluções, mas eu tenho nunca sentido mais impotente que eu fez o dia ali um desaparecido. Você não dar acima? Graça disse suavemente. Ele assentiu. Eu apenas não saber onde para olhar. Eles andou em silêncio para alguns passos. O vento mexido folhas acima a eles. Crianças sorriu próximo. Pássaros piou como fundo música para o macio desdobrando de algo novo. Eu querer para pegar ele lá, Miguel disse no durar. De curso eu fazer. Ele é meu filho, mas eu ver o caminho ele visual no você. O caminho ele alcança para seu mão antes meu. Você eram lá quando eu não poderia ser. Graça aberto dela a boca para responder, mas ele mantido acima, mão.
Eu sou não tentando para pegar que é ausente de qualquer de você. Eu sou perguntando se você iria ser disposto para ainda ser papel de dele vida, não fora de obrigação, mas porque... Eu pensar, nós ambos saber, Liam precisa mais que um casa com portões. Ele precisa pessoas. Quem amor ele o caminho você fazer. Ela visto no ele, atordoado. Eu tenho estive pensamento. Ele continuou. O que se nós criado algo junto? Um lugar para crianças como Liam, um centro onde eles podem crescer, falarem deles, ter caminho, ser seguro, arte, terapia, comida, mentoria. Você tem já feito isto. Um garoto num tempo. Graça estou. Miguel. Eu sou um garçonete. Você é um curador, ele disse suavemente. Você é não substituindo qualquer um, Graça. Você é um Liam escolheu, dela respiração capturado. Eu ter os recursos, ele foi sobre, mas eu precisar alguém com coração, com visão. Eu precisar você. Ela visto na direção o jardim, onde Liam ajoelhou-se ao lado um arbusto, com cuidado desenho um flor em dele bloco de desenho. Ela tive encontrado ele sobre um chuvoso dia, com lama sobre dele sapato e silêncio em dele garganta. Agora ele era sorrindo. Eu não saber o que para dizer, ela sussurrou. Miguel pisou mais perto, dele voz baixo. Apenas dizer sim. Não para meu, não até para ele, para você, porque esse é já quem vocês são. Graça visto abaixo no dela mãos, então no ele. Você é não perguntando o meu para dar ele acima. Não, Miguel disse, tremendo dele cabeça. Eu sou perguntando você para andar com nós, onde quer que se vai. Ela piscou rápido para segurar voltaram lágrimas. Ok, ela disse silenciosamente. Simulation. Miguel sorriu, macio e completo. Então vamos construir algo que começa com ele, mas cresce em algo então muito maior. E Graça sabia então. Esse não era um final. Isto era apenas o começo. Um ano mais tarde, a cidade tive mudado. Mas isto era não o edifícios ou ruas que eram diferentes. Isto era o energia, um quieto zumbir de propósito, de ter esperança. No borda de cidade, onde uma abandonado comunidade salão uma vez permaneceu, agora rosa, um esquentar, convidativo espaço preenchido com luz e risada. Luz solar, casa. O prédio era modesto, mas completo de vida. Murais abordados ou paredes, pintado por muito crianças, isto agora abrigado. Risada ecoou de atividade quartos, onde crianças jogado com legos e pintado sonhos. Um jardim floresceu em um voltar, tendido amorosamente por pequenos mãos e guiando uns. No coração disto todos era Graça. Não mais longo, apenas uma mulher atrás, o lanchonete contador. Ela agora vestiu dela nome sobre um distintivo. Diretor. Luz solar, casa. Mas mais que o título, ela carregou presença. Gentil, atento, infinitamente compassivo, ela cumprimentado todo criança por nome, lembrado deles favorito lanches, deles medos, o cores ele sempre alcançado para primeiro quando desenho. Miguel tive tornar-se um familiar figura também. Ele parou em diversas vezes uma semana, às vezes para reuniões, às vezes apenas para assistir Liam pintar ou construir com blocos. Ele nunca chegado com fanfarra, não se adequa, não segurança, apenas Miguel, quieto, tipo, completamente presente. Deles relação tive crescido em silêncio e confiar, não dramático declarações, não público romance, mas em o caminho dele, mão escovado dela como eles andou através dos corredores, em o caminho ele assistido dela rir com criança. Em o caminho, ela inclinou-se em ele durante longo planejamento reuniões. Eles tive tornar-se algo silenciosamente sólido, e Liam tive floresceu. Ele agora falou em completo frases, ainda macio, mas claro. Ele sorriu facilmente. Ele pegou o mais jovem crianças sob dele asa, ajudando eles a encontrar giz de cera, passar fora lanches e empate o que eles poderiam não ainda dizer. Dele sorriso tive tornar-se um tipo de luz do sol, aquecimento tudo, em volta a ele. E sobre um especial tarde, luz solar casa zumbido com até mais alegria que de costume. Isto era de Liam aniversário. Papel lanternas pendurado de o teto, serpentinas enrolado em volta corrimãos e o aroma de recém-assado cupcakes preenchido o ar.
O crianças tive trabalhado sobre decorações toda semana. Graça vestiu um feito à mão, coroa de construção papel, um presente de o pequeno uns. Miguel tive construído um casa na árvore fora, a voltar apenas para Liam e dele amigos. Quando isto era tempo para bolo, o sala esmaecido. Dezenas de pequenas vozes começou para cantar. Feliz aniversário para você. Liam permaneceu em frente de o bolo, velas piscando, olhos brilhantes. Todos aplaudiu, esperou para ele para soprar eles fora. Mas ele não. Em vez de... Ele virou, andou devagar para o centro de o sala e escolhido acima o microfone de o pequeno palestrante definir. O sala silenciado. Ele limpou dele garganta. Então, em um voz claro e estável, ele disse: durar anos sobre meu aniversário. Eu não até ter um voz. Ele pausado. Digitalização, o sala. Graça permaneceu a aproximar o voltar, mão pressionado para dela peito. Miguel permaneceu ao lado dela, dele olhos brilhando. Eu não fazer um desejar. Eu não pensar qualquer um seria ouvir meu se eu fez. Ele pegou uma respiração. Mas esse ano eu não precisar para desejar, porque tudo eu poderia desejar para é já aqui. Ele visto diretamente no Miguel. Eu ter um pai, quem nunca parou olhando para meu, então no graça. E eu ter uma mãe, quem encontrado o meu antes, eu poderia encontrar eu mesmo. Ele sorriu timidamente, olhos completos. Eu não precisar para desejar não mais, porque eu já ter família. Lágrimas quebrado livremente então, entre os funcionários, o crianças, o amigos assistindo de cantos. Graça pisou avançar, por muito pouco contenção, isto junto, e envolto dela braços em volta Liam. Miguel ingressou eles, descansando mão sobre dele do filho voltar, então escorregando dele dedos em da graça. Liam inclinou-se em eles ambos, rindo agora como todos aplaudiu. Em distância, um novo mural tive apenas começou para pegar forma. Uma árvore com largo galhos e 3 figuras retirou abaixo isto. Contenção mãos. Luz solar derramado através do Windows. E em algum lugar, silenciosamente, mas certamente, família permaneceu junto. Não mais longo encontrado, mas completamente escolhido. O semana depois deliam aniversário. Luz solar casa sentido mais vivo que sempre. Primavera brisa dançou através do abrir Windows, carregando o aroma de florescendo flores silvestres. Risada e música preenchido o ar como crianças jogado abaixo, o recentemente finalizado casa na árvore em o voltar. O centro tive tornar-se mais que um lugar. Isto tive tornar-se um lar. Que noite Graça permaneceu em um jardim atrás do centro, assistindo o pôr do sol mergulhar baixo atrás de colinas. Dela mãos eram polvilhado com solo de plantio novo ervas, com o mais jovem crianças. Ela vestiu um macio amarelo suéter, dela cabelo em um solto trança, bochechas corado com alegria em o remanescentes de o dia luz solar. Miguel abordado silenciosamente, caixa em dele mãos. Ele era vestido simplesmente, não terno, não gravata, apenas um homem. Quem tive cabana o peso de corporativo reinos para algo infinitamente mais real. Liam arrastado atrás dele, com tensão pequeno ramalhete de dentes de leão e selvagem violetas. Ei, Miguel disse suavemente. Graça virou, sorrindo. Ei, você mesmo. Miguel pegou profundo respiração e visto em volta. Eu pensamento. Eu sabia o que cumprimento visto como. Privados jatos, estoque mercados, aplausos em salas de reuniões. Ele pisou mais perto, mas nada. Nada tem sentido como esse. Como assistindo Liam dormir sem pesadelos. Como audição seu risada eco através desses corredores. Como assistindo perdido criança andar através desses portas e encontrar ter esperança. Da graça sorriso tremeu. Dela mãos pressionado sobre dela peito. Miguel devagar abaixado ele mesmo para um joelho. O caixa aberto em dele mão, revelador simples e elegante anel. Dentro o banda, delicado inscrição brilhou. Onde amor encontrado nós ficou. Suspiros e macios exclamações flutuou de funcionários e crianças espiando através do Windows. Miguel visto acima no dela, dele voz estável e esquentar. Graça, você salva o meu filho, mas você também salva o meu. Você trouxe meu voltar de vida de solidão e silêncio, apenas como você fez para Liam.
Você não substituir qualquer um, você tornou-se exatamente o que nossos corações eram ausentes. Ele alcançado para dela mão. Vai você casar meu e ajuda meu construir uma família onde amor não é herdado, isso é escolhido. Todo solteiro dia? Liam pisou ao lado eles, escorregando um de os selvagem violetas em dela mão. Da graça, olhos abarrotados com lágrimas. Dela, lábios separados. Mas não são veio. Ela visto no Liam, quem sorriu acima no dela. Dele pequeno voz ascendente. Dizer sim, mãe graça. Ela sorriu através dela, lágrimas, e assentiu, ajoelhado para abraço eles ambos. Sim, ela sussurrou. Sim, eu querer que, mais que qualquer coisa. Saúde, batendo palmas, entrou em erupção de o prédio. Crianças corrido fora, circundante eles com alegre caos. Mais tarde que noite, sob o luar, o 3 de eles permaneceu antes do recentemente esculpido de madeira sinal colocado por uma entrada de luz solar casa. Queimado em o grão, em audacioso. Amoroso cartas eram palavras, o Wright família não era construído. Isto era escolhido. E apenas abaixo isto, menor e em deliam ter caligrafia, alguém tivia esculpido, era um não perdido não mais. Dentro o luzes brilhava a esquentar, desenhos forrado ou paredes, vozes cantou canções de ninar. Amor tive tecido em si em todo canto. E em o centro de isto todos permaneceu mulher, quem uma vez derramado leite para um silencioso garoto, um homem, quem uma vez acreditava ele tive tudo, e um criança, quem agora tive ambos, um voz e um família. Não perfeito, mas verdadeiro. E que feito isto tudo. Às vezes a maioria extraordinário famílias são não nascer, eles são construído. Um agir de gentileza num tempo. Graça não definir fora para tornar-se um mãe. Miguel não esperar para encontrar amor em um quieto lanchonete. E Liam, ele nunca pensamento ele iria falar de novo. Mas em um mundo que muitas vezes esquece o silencioso, o perdido, o pequeno, eles encontrado cada outro. Eles escolheram cada outro. E que feito todos a diferença. Porque lar é não um lugar sobre um mapa. Isso é um mão mantido em chuva, um desenho esquerda sobre um lanchonete mesa, um sussurrou mãe que diz, eu confiar você. E amor, isso é o decisão para ficar. Se essa história movido seu coração, o caminho isto movido nosso, por favor, como comentário. E compartilhar isto com alguém você cuidado sobre. E não esquecer para inscrever-se para comovente histórias, onde vida real momentos vez em inesquecível viagens. E todo conto lembra nós que cura começa com o mais simples gesto. Agradecer você para assistindo. Ficar humano e ficar com nós.